Bem, esse é o vídeo do trabalho 2 da disciplina Programação Orientada a Objeto. Como requisitos do trabalho 2, devemos ter o uso da NetBeans IDE para programação em linguagem Java, com utilização de banco de dados MySQL. Então, o que a gente está vendo aqui é o NetBeans com o projeto, a prova 2 já e seus arquivos listados aqui do lado. Vamos ver aqui o arquivo inicial, que é o arquivo de conexão com banco de dados. O arquivo de conexão com banco de dados, a gente instalou o drive de conexão do MySQL aqui em Libraries, MySQL Connector. Estou usando Linux, então tem algumas diferenças em relação ao Windows. Então essa classe é a classe responsável por fazer a conexão com o banco de dados. Meu banco de dados, o MySQL responde na porta 3306 e minha base de dados é Sports. Bom, vamos dar uma olhadinha então na base de dados. Aqui no php+admin temos aqui o banco de dados Sports, que tem duas tabelas. A tabela equipe, que tem a estrutura nome e tipo, e a tabela jogador, que tem a estrutura nome, ID, né? ID, nome e equipe ID, que é um vínculo com a tabela equipe. Aqui na parte de restrições, né, a gente vê aqui uma chave estrangeira fazendo esse vínculo entre as tabelas. Voltando aqui para o NetBeans, a classe DAO, a classe Beans, ela representa as tabelas. Então a gente tem aqui a tabela equipe, né, que tem o int ID, string nome e string tipo, semelhante ao que a gente tem aqui na tabela equipe, ID, nome e tipo. O mesmo foi feito para bin jogador, que são compostos dos mesmos campos da tabela e os getters e setters referentes. Aqui tem uma entrada um pouquinho diferente, que é o vínculo, é a associação entre a classe jogador e a classe equipe, através desse private equipe ID. Na equipe Java, ela tem, além dos getters e setters tradicionais, tem dois métodos que permitem que eu faça a impressão de objetos e uma classe equals, que permite que eu verifique os IDs dos bancos de dados para determinadas situações. Aqui no pacote DAO, que é um padrão de projeto para Data Access Objects, temos duas classes, a equipe DAO e o jogador DAO. A equipe DAO, a gente vai ver aqui os métodos de inserção, de exclusão, de leitura, né? E de leitura baseado em um ID, e de leitura de update, editar, né? E de leitura de todos os dados, né, da tabela. Então a equipe DAO, a classe equipe DAO é responsável por fazer os SQLs para os bancos de dados e receber os resultados do banco de dados também, né?
No caso aqui, por exemplo, aqui na equipe, que eu vou listar todas, eu estou recebendo uma lista de linhas, né? Quer dizer, uma matriz. E essas matrizes depois vão ser passadas para quem está pedindo a autorização dessa classe, que é lá nos formulários. Bem, passando para os formulários, eu vou ter um formulário principal que vai chamar os demais formulários, né? Composto de cadastro de equipe de jogadores, relatórios de equipe de jogadores e sair. E temos a classe time Java, que não troquei o nome aqui, mas seria para compor, seria a equipe, mas ficou time, depois eu até fiquei preocupado e troquei os nomes das classes aqui, esqueci de trocar aqui para não fazer confusão com time, né, que é uma classe. Bom, a classe, o formulário time, ele tem a função de receber dados, salvar na base de dados, receber um ID, editar e salvar, né, no banco de dados, excluir baseado em ID e gerar um relatório do que a gente tem no banco de dados, que é aquela classe que eu descrevi, que gera uma matriz, né, e a gente passa essa matriz para um relatório. O relatório, inclusive, de equipes é esse daqui. Na classe, no form jogador, é praticamente a mesma coisa, né? Posso pesquisar para o jogador, posso salvar o jogador e posso ver um relatório do jogador. Bem, basicamente, o sistema é composto dessas classes, né? Bem resumidamente, fica difícil entrar lá no código e falar alguma coisa a mais, né? Então, essa é um resumo geral. Agora a gente vai ver a execução do programa. Então, aqui no programa principal, vou iniciar com ele. Então, a gente tem uma tabelinha de cadastro e uma tabelinha de relatório. Cadastro, eu vou cadastrar equipes. Então, primeiro deixa eu ver o que eu tenho aqui em equipes. Tenho 3 equipes, Palmeiras, São Paulo e Santos. Então, vou adicionar o Flamengo. Tipo, da modalidade dele, que é o tipo lá no meu banco de dados, é futebol. Eu tenho outras modalidades aqui. Então, salvei o Flamengo, vou ver meu relatório, o Flamengo já existe. E posso ver aqui no meu banco de dados, né? Que o Flamengo também está aqui com futebol. Voltando aqui. Vou voltar aqui para cadastro de jogadores. Então eu posso cadastrar um jogador, vamos no caso aqui eu vou cadastrar o Zico. Cadastrar no Flamengo. Então se a gente ver relatório de jogadores, o Zico está cadastrado no Flamengo, já tinha o Dudu no Palmeiras. Então se a gente vier aqui em jogadores, visualizar, já está o Zico lá numa equipe aí de 5 que é o Flamengo. A gente pode fazer outro tipo de por exemplo, pesquisar, né? Vamos pesquisar o 1, que é o Palmeiras. Posso editar o 1 Sociedade
esportiva, salvar. Agora, se for pesquisar o de novo, ele não salvou direitinho, então tem algum bug aqui que eu vou ter que rever, mas ele deveria estar salvando direitinho aqui. Inclusive ele salvou com vocês, isso aqui eu vou rever. Bem, ressalvando esse bug que eu vou ter que rever, o sistema é mais ou menos isso que eu demonstrei. Muito obrigado. Fazendo uma revisãozinha aqui, quando eu tentei atualizar o Palmeiras, na verdade eu apertei o botão salvar, né? Então se eu apertasse o botão certo, que é editar, eu teria feito a coisa certa, né? Só para deixar claro, mas mesmo assim a interface tem alguma coisa a ser feita aqui, que talvez seja inibir o botão salvar nesses casos. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Ainda não falei dos relatórios, mas os relatórios simplesmente listam os dados dos itens aí, né, das tabelas. Bem, era isso. Obrigado.